gente, esse é mais um vídeo aqui pro canal da Cris Morim. Aqui a gente compartilha um pouco mais sobre lifestyle, bastidores de arquitetura, moda e percepção de mundo. Como os espaços influenciam na forma que as pessoas são percebidas. Você que nos acompanha há um tempo, a gente vem falando muito sobre os espaços que vêm definindo a percepção. E hoje a gente vai trazer um pouco sobre como a gente subestima o poder do espaço e na forma que a gente é visto através dele. As pessoas subestimam muito no impacto que o ambiente tem sobre a percepção. O mesmo ambiente pode te fazer parecer mais sofisticado, mais valorizado. E isso tem total ligação com a experiência daquele espaço. Pode ser um hotel, pode ser um restaurante, pode ser até mesmo a sua casa. Quando ele está bem posicionado, ele reflete diretamente na percepção do outro. Os ambientes, eles moldam o comportamento. Você reparou que às vezes você chega num restaurante, quando ele é um pouco mais sofisticado, ele tem apego aos detalhes, e às vezes eu nem falo muito sobre coisas luxuosas, mas sim um cuidado com a arquitetura, com a iluminação, com os materiais, com o acabamento e como as pessoas que estão ali no entorno se alinham ao ambiente. Ou seja, quando você aparece nas suas redes sociais, num restaurante mais sofisticado, num hotel mais requisitado, isso automaticamente eleva o seu valor percebido para o entorno e para terceiros. Os ambientes, eles mudam completamente a percepção, ou seja, quando você está bem posicionado, você está num hotel, num restaurante, as pessoas avaliam muito pelos lugares que você frequenta, porque a arquitetura e os ambientes, eles refletem exatamente a pessoa que você é. Então, se você está num restaurante que tem premiações ou que é bem visitado e requisitado, ele automaticamente eleva o seu valor percebido. Assim como um restaurante, quando tem um cuidado na arquitetura, nos detalhes, quando tem aquele detalhe nos acabamentos, na iluminação e também bem frequentado, as pessoas moldam de acordo com esse ambiente e faz com que eleve também o seu requinte, a sua sofisticação, e isso tem muito a ver em relação aos lugares que você frequenta. Percebeu que tem espaços que você chega e você muda completamente a sua postura? Que você chega naquele ambiente, às vezes até escuto pessoas falando: nossa, vou chegar nesse ambiente, eu tenho que estar mais bem apresentável, eu tenho que estar com o meu visual, minha imagem pessoal mais alinhada. E isso tem total ligação também com o espaço, com a arquitetura, com o contexto em si. Todas as vezes que eu vou para São Paulo fazer meu curso ou realmente respirar ideias novas, eu vejo muito disso, de como que os espaços, os ambientes, eles filtram o público, ou seja, de acordo com o estilo, de acordo com o ambiente bem cuidado ali, com a iluminação, com a arquitetura, e como as pessoas de repente se moldam para estar naquele ambiente com uma forma mais apresentável, mais valorizado ali, valorizando também aquele ambiente, porque eu sempre falo que imagem pessoal também é você respeitar o ambiente que você está indo, porque se há um cuidado ali daquela pessoa que abriu um restaurante, um hotel, de ter feito uma arquitetura mais elaborada, mais valorizada, quando a gente chega nesse ambiente bem posturado, bem posicionado, isso mostra que a gente está alinhado com aquilo. A arquitetura não é só decoração, ela é percepção, experiência e estética. Quando se trata de arquitetura, a gente chega num ambiente que é bem iluminado, ele não se trata somente da estética ou ali vamos dizer, do visual em si. A iluminação, quando bem posicionada, ela faz com que o ambiente fique mais aconchegante e mais sofisticado, claro. Mas quando aquele lugar, vamos dizer que você chega num restaurante gostoso, com uma iluminação mais intimista. O que seria intimista, Cris? Um local que tem uma iluminação mais penumbra, mais para casal. É óbvio que você vai ficar muito mais tempo naquele espaço, porque você se sente mais à vontade. Ou seja, e isso automaticamente faz com que a pessoa fique por mais tempo e também aumente o consumo naquele local. Então, além disso, eu falo que a percepção, além de você frequentar bons lugares e mudar a percepção de terceiros, isso tem total ligação também com o consumo hoje. Se você não se sente à vontade no espaço, você não fica nesse espaço por muito tempo. Por exemplo, quando você chega num restaurante ou hotel, mas o mais assim didático seria um restaurante, e você chega com uma iluminação intimista, ou seja, aqueles abajures na mesa, uma iluminação mais aconchegante, onde você se sente à vontade. Automaticamente, além de você ter o valor percebido, ou seja, só de você estar naquele local, você vai ir com uma roupa mais apresentável, você vai querer se enturmar naquele espaço, vai querer estar indo alinhado, você também vai ficar por mais tempo nesse ambiente.
Porque é um ambiente gostoso, a iluminação bem posicionada, que a gente fala que através da arquitetura ela eleva a experiência, aquela iluminação aconchegante. E além disso, quando a gente fala de espaços aconchegantes, a gente fala diretamente no comportamento de consumo. Então, para quem empreende, se o espaço ele é aconchegante, ele é bem pensado, faz com que o seu cliente ele fique por muito mais tempo. Outro ponto interessante são os materiais no espaço. Vamos falar aqui sobre um material que desde sempre existe, que é a madeira. A madeira ela traz muito aconchego no espaço, ela traz a sensação de leveza, ela faz com que você sinta proximidade a algo que já existe. A gente pode comentar, por exemplo, no Hotel Roosevelt, na cidade de Matarazzo, em São Paulo, onde a gente trouxe ali o aspecto europeu. Então nós vemos muito aquela madeira mais avermelhada, avermelhada, acho que é o jeito certo de dizer, e faz com que você sinta mais à vontade. Então os restaurantes, o hotel é voltado para isso. E a gente se sente, vamos dizer, num espaço totalmente contemplativo, com detalhes, sem poluição visual, ou seja, aquele ambiente percebido como europeu. Além disso, fora isso, os designs brasileiros que tem naquele espaço, que é muito legal. Então ali, logo naquela parte de entrada do hotel, que a gente trouxe ali um aspecto mais europeu, tem muitas peças brasileiras, coisas que os índios faziam desde sempre, arte brasileira, e isso faz com que seja tudo muito especial e a experiência seja única. Quando a gente fala sobre estilos de arquitetura, a gente começa a navegar um pouco nos antepassados e vemos vários tipos de estilos. O romano, o neoclássico, o clássico, o moderno, ali no anos 2000 ali pra frente. Nós temos também o minimalismo, então tudo isso refletiu muito na personalidade das pessoas. Além disso, o contemporâneo, que é um estilo que eu amo, que a gente vê muita madeira, a gente vê muitos elementos naturais, e a gente vê principalmente a natureza como, vamos dizer, a cereja do bolo ali da construção. É ela que faz a ornamentação junto com a iluminação do espaço. E muita gente deixa passar desapercebido um detalhe: o ambiente que você frequenta diz muito sobre a sua personalidade. Como assim, Cris? Por exemplo, se você vai num estilo mais, vamos dizer, boho chique, que são as cestas de palha, as paredes, às vezes de repente não terracota, a madeira, aquele aspecto praia. A gente já começa a entender que o seu estilo ele é mais cool, ele é aquele estilo mais boho chique. A gente começa a interpretar que também de repente você consome roupas da farm, mais estampadas, mais praianas. Agora, se você de repente frequenta um restaurante requisitado igual o Roosevelt, com a cidade de Matarazzo, onde tem mais o europeu, o requinte, nós conseguimos ler através desses passos e sinais que você é uma pessoa que gosta de detalhes, gosta daquele aspecto mais realeza, que você de repente vai consumir uma moda um pouco mais clássica. Então eu digo que o espaço ele diz muito sobre como você é em todas as áreas. Agora, se você de repente tem um restaurante e quer se sentir mais sofisticado nesse espaço, a iluminação mais âmbar, que seria essa iluminação âmbar? Uma iluminação mais quente, uma iluminação mais pontual no bar. Eu sempre falo que o bar ele é o charme do restaurante. Ele precisa sim mostrar as bebidas, precisa estar bem exposto. E nas mesas dos clientes ali, eles têm que ter uma iluminação mais aconchegante, faz a pessoa querer ficar. O que eu vejo muito por aí é a iluminação errada. Por exemplo, já percebeu que às vezes você vai em um ambiente e a iluminação é totalmente branca? Sabe aquela iluminação industrial? Você não se sente à vontade, é uma iluminação que não é feita para a pessoa ficar por muito tempo. É uma iluminação onde as pessoas não querem ficar. Outro erro muito comum é o excesso de informação. Gente, cada dia que passa eu me convenço, menos é mais. Vamos falar de algo que todo mundo usa, moda. Por exemplo, antes eu também cometi esse erro. Às vezes a gente queria colocar um look completo, tudo muito, vamos dizer, extravagante. Uma calça mais brilhosa, um sapato invernizado, um casaco chamativo. E hoje eu entendo que o que? Moda é equilíbrio. Você de repente está com peças mais neutras e você traz uma peça que chama mais atenção. Uma peça ou um acessório que chama mais atenção. Se você está com um brinco chamativo, você usa uma peça mais neutra. Esse equilíbrio é que faz a diferença. E correlacionando isso com a arquitetura, os excessos também faz com que você se canse e pareça exagerado. Por exemplo,
Se você chega num espaço e você coloca muita decoração aleatória numa parede, quadros, decorações e não tem uma linha de raciocínio, por exemplo, você traz uma peça de design brasileiro na prateleira e depois você coloca mais várias outras na parede, em vez de repente trazer uma planta, algo mais sutil que case com aquilo. Esse excesso faz com que quebre a sofisticação. Agora falando para os empresários daqui que estão me assistindo, também a falta de intenção. O que seria a falta de intenção? Por exemplo, você está fazendo o seu comércio, um restaurante, um hotel. É muito interessante a gente fazer um briefing antes para saber exatamente o tipo de público que você vai atender e também a intenção do espaço. Tem hotéis que são para uma noite só, então a gente pode falar de franquias que nem, por exemplo, o Ibis, né? Ou seja, é aquele atendimento mais rápido. Mas tem hotéis que, vamos dizer, por exemplo, tem um em Gramado que eu fiquei que chama Vale de Encanto, que é totalmente focado na experiência. Ou seja, é um hotel que vai ter sauna, ele vai ter piscina, ele vai ter academia, ele vai ter café da manhã. E nesse que eu fui tinha até o café da tarde, que é bem atípico dos hotéis ali de São Paulo. Mas tudo isso era para fazer a experiência acontecer. Além disso, relacionado à arquitetura, tinha muita questão do fluxo daquele hotel. Ou seja, desde a fachada, que tinha os tijolinhos ingleses, ele já remetia ao europeu. Os portões, eles já tinham uma serralheria toda emoldurada e artística. Além disso, os quartos completamente no estilo europeu. Então isso é ser intencional com o seu investimento, com o seu empreendimento, de acordo com o foco que você quer. No final, os espaços sempre comunicam alguma coisa. E a pergunta que eu quero deixar para te provocar é o seguinte: o que o seu ambiente está comunicando sobre você hoje? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal da Cris Morim. Toda semana a gente lança um vídeo novo aqui. A gente fala sobre um pouco sobre bastidores de arquitetura, de moda, lifestyle, e um pouquinho sobre percepção de mundo. Então acompanhe a gente também nas redes sociais, TikTok, no Instagram, @tinamorim, e não perca nenhum vídeo. Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo. E se você gostou, vou deixar aqui embaixo o link do nosso último vídeo falando sobre a internet cansou. É uma reflexão sobre como está o comportamento digital hoje e como as pessoas estão cansadas de vida perfeita, de tudo perfeito. Então é um conteúdo muito rico. E é isso, pessoal, até a próxima!